Como eu comentei já com algumas pessoas, eu estou fazendo um curso que são as 40 chaves da riqueza, da prosperidade, de uma vida abundante, onde você está liberado para fazer tudo aquilo, para ser tudo aquilo que Deus pensa a teu respeito, para cumprir todo o propósito que Deus tem preparado para você. E para isso a gente tem que abandonar algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas práticas, a gente tem que girar algumas chaves dentro de nós que nos motive a passar por aquela porta e encontrar o novo daquilo que Deus tem para nós. E eu quero, com muito amor, compartilhar com vocês cada uma dessas chaves. Nós começamos lá no dia 22 de novembro. Eu já estou um pouco atrasada aí para passar tudo isso, mas eu vou colocar aqui todas as chaves que nós vimos até o dia de hoje, e daqui para frente quero fazer isso todos os dias para que você possa conhecer também um pouquinho da importância de girar essas chaves aí, viver todo o propósito daquilo que Deus te formou para ser. Então vamos lá, é longo, são 40 caminhos, 40 chaves, 40 passos importantes que a gente precisa dar em direção àquilo que Deus te criou para ser. E a primeira chave dessa jornada, que começou no dia 22 de novembro, é a chave 12, criatividade. E a gente separando essa palavra criatividade em duas partes, cria e atividade. Então você consegue criar algo e colocar aquele algo em prática. É muito importante em tudo que a gente vai fazer, porque nós precisamos sempre da teoria, da prática e da constância, para você pôr em atividade, em desenvolvimento, tudo aquilo que você aprendeu na teoria, colocar em prática e repetir aquela prática até você realizar a perfeição. Então a criatividade, ela surge como uma ideia, mas você precisa colocar aquela ideia em movimento. E é muito importante para você exercer a sua criatividade, a primeira coisa que você tem que deixar para trás é o conceito sobre o que as outras pessoas pensam de você. Porque o que mais importa é aquilo que Deus pensa a teu respeito. Enquanto você estiver preocupado com o que os outros estão pensando, você vai podar a tua criatividade. Porque a criatividade, você exige uma certa loucura. Você precisa não se importar com aquilo que vão pensar, ou deixar de pensar, não, essa é a minha ideia, é algo que está fluindo dentro de mim, eu vou colocar em prática. Não importa o que vão pensar, porque sempre vai ter pessoas que vão te apoiar nas suas ideias, sempre vai ter pessoas que vão odiar você pelo mesmo motivo, e tá tudo bem. Como quando você coloca o teu pensamento em Deus e fixa principalmente e unicamente naquilo que Ele pensa a teu respeito, você avança. E a palavra de Deus diz assim, lá em Jeremias, no capítulo 29, 11... Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o pensamento de Deus a nosso respeito, pensamento de paz, para que a gente alcance aquilo que nós mesmos desejamos, o desejo que Ele coloca em nós. E no dia 23, a chave é a número 10, a visão progressiva. É muito importante essa chave também, porque é assim que Deus trata na nossa vida, Ele vai nos mostrando um pouco a cada dia qual é o nosso propósito diante dele, porque eu creio que se a gente visse tudo de uma vez, a gente ia se cansar de olhar e falar, não, falta muito ainda para chegar lá, ou julgar pela nossa própria ansiedade, ou falar, não alcanço mais, não sou capaz de alcançar, julgando pelas nossas próprias experiências e capacidades atuais. E não, Deus vai avançando à medida que a gente vai avançando. Quanto mais a gente se deixa modelar pelo Senhor, mais Ele avança conosco. É como dirigir numa neblina. Quando você avança 20 metros, você enxerga o que vem nos próximos 20 metros. E assim, quando você menos espera, chegou no seu destino. E a palavra de Deus diz assim lá em Provérbios, no versículo 23, no 7. Provérbios 23, 7. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. Deus precisa que nós formemos na nossa mente uma visão de qual é o nosso propósito, aonde está o sonho, como é o sonho que Ele colocou no nosso coração. A partir do momento que nós temos uma visão, nós olhamos direto para esse alvo e deixa que o caminho, Deus vai te guiar. Deus vai abrindo a sua visão à medida que você pode enxergar aonde você vai, andar por fé. Assim foi conhecido Abraão como o pai da fé, porque Deus falou para ele, sai da sua parentela e vai. Não deu um mapa, não deu nada, simplesmente disse que era para ele ir, e ele foi por fé e chegou na terra da promessa onde Deus tinha prometido
parecido a ele, onde Deus falou que colocaria ele e toda a sua descendência, e assim foi, numerosa, conforme a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, lá em Isaías 55, no versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A nossa limitada consciência jamais vai entender e conhecer a totalidade da sabedoria de Deus. Então confia, anda pelo caminho que Deus está te direcionando, sem querer saber de todo o trajeto, como que é, quantas curvas tem, onde você tem que virar para a direita e para a esquerda. Descansa no Senhor. Lembra da paciência? Haja com paciência, que à medida que você necessitar, Deus vai abrindo a sua visão e você vai progredindo nela até chegar no propósito que Ele tem para você. E a terceira chave do dia 24 é a chave 6, paciência. Eu aprendi e achei muito interessante a analogia dessa palavra pá e ciência. Pá a gente conhece como aquele instrumento dos pedreiros, né? Para descarregar um material, para mexer um material. Então imagine assim, você descarregando um caminhão de pedra brita e você vai usar essa ferramenta da pá para fazer aquele descarregamento. Você vai levar muito tempo para fazer aquilo, só que você sabe que à medida que você vai avançando nesse trabalho, o volume de material também vai diminuindo. Então isso te dá esperança. Você sabe que aquele tempo vai chegar, né? Então você não se desespera, porque você sabe que você vai chegar no final. E o que muitas vezes na nossa vida gera ansiedade é você não saber quantas pás você precisa para concluir aquilo que você começou. Então, quando há um planejamento que a gente consegue mensurar tudo aquilo que a gente vai fazer, colocar uma estrutura, pontos de ação acima de tudo que a gente precisa para realizar aquela atividade, a gente consegue fazer com paciência, consegue fazer bem feito, porque você está enxergando aonde está o fim de todas aquelas coisas. E na nossa vida a gente também precisa dessa paciência, porque as dificuldades, que seria ali o próprio trabalho em si, são necessários para que você aprenda com eles. Então lá em Gálatas 5, a partir do versículo 7, a palavra de Deus diz assim, opa, deixa eu ajeitar aqui essa luz. A palavra de Deus diz que a gente não tem que se gloriar a Deus, lá no versículo 1 até o 4, né? Diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. E daí nos versículos seguintes ele diz, mas não vamos se gloriar em Deus somente nisso, mas também nas tribulações, sabendo que elas geram em nós um fruto de paciência, de perseverança e de esperança. Então tudo aquilo que nos sucede a gente precisa fazer com paciência, esperando, crendo que nós vamos extrair o melhor de tudo isso que Deus tem colocado diante de nós, porque tudo tem um propósito e a palavra de Deus diz também que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus. A chave do dia 25 é a chave 19, do autoconhecimento. Quando a gente conhece quem somos nós, a nossa identidade, reconhece que a gente é filho de Deus, do Rei, nós somos filhos do Rei, nós temos nele uma herança, nós temos uma autoridade de príncipe do Senhor. Então tudo muda na nossa vida quando nós tomamos posse, consciência daquilo que nós somos, daquilo que Deus nos fez para ser. E a palavra diz lá em João 14, Jesus falando no versículo 20, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Jesus é um com o Pai e ele diz, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo de Deus. A mesma autoridade que estava em Jesus Cristo está em nós. Nós temos autoridade em Jesus. Nós precisamos tomar posse daquilo que nós somos, conhecer nós mesmos, conhecer a nossa identidade de filho. Glorificar a Deus através das nossas atitudes. A palavra diz que toda a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos nos manifestar, nós precisamos conhecer a nossa verdadeira identidade e nos colocar na posição para a qual nós somos chamados. A
outra chave igualmente importante do dia 26 de novembro é essa, a chave 29, a fonte. A fonte é onde tudo começa, é onde tudo dá origem, é onde inicia a vida. Num rio, a gente fala em fonte, você já lembra das águas, né? Onde a vida daquele rio começa, é lá na fonte, lá no começo, onde tudo é puro, tudo é cristalino, original, da fonte, como Deus criou para ser. E a palavra de Deus diz assim lá em João, no capítulo 7, 38, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É uma fonte que jorra ilimitadamente e sacia a sede de todos aqueles que estão à nossa volta. Esse é o desejo de Deus para o nosso coração. E a Bíblia diz sobre todas as coisas que tem que guardar, guarda o teu coração, porque é deles que sai todas as saídas da vida. Algumas traduções, todas as fontes da vida. Guarda o teu coração. Ele precisa estar em Deus para que ele se alimente da fonte verdadeira e possa jorrar essa água viva como Jesus determinou. Hoje é domingo, dia 27, e a chave de hoje é a 33, liberdade. Uma chave muito importante porque a integridade da nossa vida, a gente viver a totalidade do nosso propósito depende dessa chave também, né? Liberdade, nós precisamos ser livres e não escravos. A palavra de Deus diz assim lá em Gálatas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Jesus nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Foi para essa liberdade que Ele nos chamou. Livre para você ser aquilo que você é. Livre para você expressar os seus pensamentos, as suas vontades. Livre principalmente para fazer escolha. Porque a liberdade, ela fala muito mais daquilo que você escolhe não fazer do que propriamente de você fazer todas as coisas. Você ser livre é você poder escolher. Não, eu não quero ir por esse caminho. Eu não quero fazer isso. Eu não quero me submeter a isso. Isso é ser livre.